Pastor, o que posso concluir quanto ao texto que diz que o cristão comerá o melhor desta terra? A primeira coisa, né? Nós não temos esse texto de que é o cristão que comerá o melhor dessa terra. Segundo, a promessa é dentro da aliança mosaica no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25 e 29, e lá está debaixo da aliança mosaica. Nós não estamos mais debaixo da aliança mosaica. O autor de Hebreus deixa isso claro, dizendo que ela caducou, e mudando-se o sacerdote, muda-se também a lei. Hebreus capítulo 8. Então, essa ideia de que o cristão comerá o melhor dessa terra, isso não existe. Deus vai prover o básico para nós, essa é a promessa. Você pode ser rico, abençoado, crente, você pode ser também, mas isso não é uma certeza para a sua vida. Você, como jovem, você deve buscar isso, bom trabalho, um bom sustento para a sua família. É isso que você deve buscar, ser um cara organizado. Inclusive, para quem está aí namorando, né, e já está com alguém do seu lado, não seja cabeça tonta de estar namorando com alguém que não tem responsabilidade nenhuma. Tá? Só se você não quiser casar. Se você não quiser casar com essa pessoa, é porque você talvez não seja um cristão, já que você está entregando parte das suas emoções a alguém que não compartilha a sua fé. Tá bom? Como sei que o Senhor está trabalhando se não vejo? Ok. Há algumas coisas que você vê e talvez não perceba, como o fato de você estar aqui, estar ouvindo a palavra. Pastor, mas isso pode ser religiosidade? Pode, mas também pode não ser. Tá bom? Então, a gente não pode colocar tudo na conta da religiosidade, porque senão a gente se perde um pouco. O que distingue religiosidade de não religiosidade, muitas vezes não é a prática, é o coração. Então, você tem que ter cuidado com isso. Eu acho que a melhor maneira de você ver como Deus está trabalhando na sua vida é como você está se relacionando com a comunidade. Para João, é que eu vou puxar a teologia joanina, o sinal de que o crente ele está com Deus e ama a Deus é o seu contato e o seu amor pela comunidade, visível. Então, se você não está envolvido na comunidade, você pode ter dúvidas, sim. Digo até você, tenha dúvidas, vai ser bom para você. Tá bom? Então, é o seu trato com a comunidade de forma última que demonstra muito do tipo de amor que você tem por Deus. Pastor, qual é o conselho para namoro entre um cristão e um não cristão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre isso. Isso é uma questão extremamente séria. E eu vou dizer por quê. Na minha igreja, eu vou dar um exemplo na minha igreja. Nós estamos tratando com uma jovem e ela está em julgo desigual e a gente vai trabalhar nela disciplina. E nós vamos trabalhar nela, levar para a igreja, caso ela não se arrependa. Isso é na nossa igreja, na nossa realidade. Eu não estou dizendo que tem que ser na de vocês. Tá bom? Agora você diz, pastor, por que tudo isso? É porque é o seguinte, eu vou ser bem sincero com você. Uma pessoa que quer namorar um não cristão, ou ela quer só curtir a vida, ou ela acha que pode casar com um não cristão. A Bíblia diz expressamente que isso é pecado. E com aquilo que é claro na Bíblia, não tem discussão, gente. Não tem. Pastor, mas isso é muito chato, também não vou... Então não seja crente. Você tem que fazer uma escolha na sua vida. Se você for escolher de Deus só o que você quer, não é Deus que você está adorando, é o seu próprio umbigo. Então, sinceramente, a Bíblia diz claramente, para que é o namoro? Primeiro, nós não encontramos essa palavra na Bíblia. Aí você diz, se não tem na Bíblia, então é pecado. Não é assim. Eu entendo, tem uma pregação minha no YouTube que se chama, eu não sei, Pastor Guilherme Namoro, você bota lá. E eu digo o seguinte, namoro é uma área de liberdade. Mas assim como algumas áreas de liberdade que nós temos. Mas toda área de liberdade, Deus nos dá sabedoria. Deus não nos dá áreas de liberdade, ou seja, eu namoro se eu quiser ou não. Então tem gente que eu conheço que não namorou. Fez uma corte rápida e casou. Já teve outros que casaram. Então eu entendo, atenção, eu entendo que é uma área de liberdade que Deus te deu sabedoria para que você namorasse ou não. Se você for namorar, precisa de sabedoria. E você precisa bem caminhar para o que é que a Bíblia diz sobre casamento, porque namoro vai fazer isso, te impulsionar para o casamento. Se no casamento a Bíblia expressamente proíbe julgo desigual, o seu namoro não está bem. O seu namoro está errado. Tá? Pastor, o que eu tenho que fazer se eu gosto do menino ou da menina? Você termina. Mas terminar é a vida de ser um cristão. Ou você quer carregar só a parte de baixo da cruz e o resto você não quer?
Aí você diz assim, mas pastor, isso é muito duro. Eu estou tentando aliviar, porque Jesus talvez seria pior que com vocês. Então, eu sei que mexe com sentimentos, mas se você tivesse no meu gabinete e dissesse, pastor, estou namorando com julgo desigual, eu diria para você, eu não concordo e eu não farei o seu casamento. E a igreja não vai aprovar o seu casamento. Como eu falei agora, recentemente. Eu não vou fazer o seu casamento. Você não vai ter o seu pastor lá aprovando isso aí, porque eu não aprovo. Tá bom? Então, gente, pastor, ainda bem que eu não sou da igreja do Senhor. Pois é. Porque é assim que a gente trata. Por que tudo isso? Agora deixa eu dizer por que tudo isso. Porque quando você casar, você vai entrar numa realidade muito séria. Quantos casados tem aqui? Pode levantar a mão, vocês? Vocês se casam cedo, né, gente? Muito legal isso, viu? Graças a Deus. Casar foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Minha vida, todinho. Eu sou casado há 8 anos. É a melhor coisa. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Eu digo isso porque o mundo tem um comercial aí de casamento, como se fosse prisão. Isso é mentira. Pra mim, a melhor coisa que eu fiz, a minha esposa, se eu não fosse ela, eu não sei nem se eu estava respirando hoje, porque a minha esposa, literalmente respirando, né? Ela já me salvou de várias crises, enfim. Mas assim, por quê? Porque quando você entra no casamento, você vai encontrar algumas dificuldades. E quem você vai procurar para resolver isso é o seu pastor. E quando você estiver no casamento que você vai ver que não vai ser só o gostar que vai te sustentar, você vai querer separar e vai querer perceber que o casamento não é tudo aquilo que você pensava. Aí você quer separar. Aí na hora de separar, vai atrás do pastor para resolver os seus problemas. Mas não ouviu ele quando ele disse que estava errado o que você estava fazendo. Eu já disse para muitos na minha igreja. Eu disse que não faço, e no dia que você se casar que vier me procurar, por favor, não me faça isso. Porque eu já te avisei. Então por que a gente faz tudo isso? Porque casamento não é brincadeira, gente. Casamento não é só sexo. Você tem que botar isso na sua cabeça. Casamento é uma responsabilidade de alguém que você vai ter que cuidar para o resto da sua vida. E moças, se você está do lado de um cara que não tem responsabilidade mínima agora com muitas coisas, é um rebeldezinho da vida, ele vai ser um rebeldezinho com você depois que casar. Porque talvez ele esteja todo aí com o seu corpo, mas quando casar, que já experimentou um bocado, isso vai passar. E eu quero saber o que vai sustentar na sua vida. Porque o seu corpo não vai mais não. Porque o amor e a responsabilidade. E amor é responsabilidade antes de tudo. Então eu aconselho casais que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu quero separar. Eu falo assim, por quê? Não, 25 anos e não está dando certo. É um inferno na minha vida. Eu falo assim, você sabe que você casou com uma pessoa complicada, não sabe? Eu sei. E aí você vai separar porque você casou com uma pessoa complicada? Ela disse, pastor, porque eu não aguento mais. Felizmente, você não tem base bíblica para poder separar. Ele não adulterou, ele não fez nada. Você só não gosta dele. Você vai estar pecando. Então, assim, gente, casamento é coisa séria. E eu tenho certeza que os pastores que estão aqui, eles recebem no gabinete deles casais em crises que os problemas já começaram no namoro. Então, acorde para a vida, pelo amor de Deus. E se você está namorando julgo desigual, resolva isso aí. Ah, pastor, ele vai se converter. Gente, pelo amor de Deus, gente. É mais fácil ele te livrar. É mais fácil. Quem está embaixo é mais fácil te puxar para baixo do que está em cima. Então você tem que ter cuidado com isso, tá? E outra, não cabe, não dá. Se namoro você está organizando a sua vida para casar, como é que você vai organizar a sua vida com uma pessoa que não tem os mesmos princípios de fé de vocês? Isso não está sendo namoro, porque você não está organizando a sua vida para o namoro. Como é que a gente faz na minha igreja? Todos que vão casar, eles me passam, e isso eu peço em amor, que é uma pressão danada para eles fazerem isso, mas é em amor. Eu peço para o cara me passar todo o relatório do que ele está ganhando. Tudo que ele está ganhando. E ele passa, isso. E eu quero todo o plano financeiro dele do casamento dos primeiros anos. Aí ele bota lá. Alguns eu já olhei e disse assim, cara, você não tem como sustentar a sua esposa com isso aqui. Ainda não é tempo de noivar. Volta. Alguns escutam, é mesmo, pastor, estou vacilando aqui. Alguns de namoro eu digo, cara, tu tá namorando para quê? Para casar? E tu tá ganhando nada? E tu tá fazendo o que da vida? Tu tá estudando ainda é mal, falta escola, os teus pais vêm, chega pra mim, diz que tá todo rebeldinho. Cara, tu não é homem ainda para poder ter uma mulher do teu lado. Porque, galera, ser homem é você ter a responsabilidade de ter uma mulher do seu lado.
E tem muita criança já casada que tem mulher do lado e parece um menino pequeno e a esposa não aguenta mais, porque carrega ele todo o tempo nas costas. É isso que você vai querer quando você casar? Então, assim, tem coisas sérias. Pastor, por que o senhor está tão assim? Porque, gente, na minha igreja, as maiores crises são dos casais. São dos casais. Crise financeira é a primeira, crise de comunicação. Os casais aqui, pode ter certeza, se está casado há um tempinho, você já teve uma crise de comunicação. Crise de comunicação, não conseguiu dizer o que você queria, aquilo foi passando, a crise foi para debaixo do tapete, estouraram entre si, crise. Uns procuram ajuda ao pastor, a melhor coisa que você deve fazer, outros querem achar que resolvem as coisas. Tá? Então, assim, qual é o meu conselho que eu dou para você que está namorando com um não cristão? É bom que eu não conheço ninguém aqui, né? Então, tipo assim, eu estou falando aqui, se fosse o pastor daqui, talvez ele nem poderia falar assim, né? Mas eu posso, que eu vou embora. Vocês não vão me ver mais. Talvez não seja mais convidado para nada, então eu estou só falando de uma vez. Na minha igreja, obviamente, que eu já falo assim, com um pouquinho mais de amor, só um tiquinho mais. Mas a minha preocupação é que você acha que os seus líderes estão querendo tirar a sua alegria. Os seus líderes estão protegendo a tua alegria. Porque quando você se casar com um homem que não presta, ou com uma moça que não presta, você vai ver o que é o inferno dentro de casa. Você pode ter certeza, cara. Aí você vai perceber que aquele romancezinho de youtuber, sei lá, de TikTok, aqui não existe. Tá bom?